Olá pessoal, bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Michael Vitor. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da Azure dentro dos serviços de saúde pública, que é onde a gente trabalha hoje na empresa, tá? Muito prazer, muito obrigado também em nome aí do pessoal aí da Azure Floripa, da Global Azure. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração pela oportunidade. Tô aqui em São Paulo, queria estar aí em Floripa. Provavelmente eu ia pegar depois uma praia, tomar uma cervejinha com o pessoal. Mas a gente está aqui em São Paulo e é daqui que eu vou mandar a apresentação para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, né? Como eu já disse. E para você aí que é novo, fica aí. Acredito que vai ser bem legal para você aí que é novo nessa área de arquitetura. Eu vou mostrar para vocês uma visão um pouco mais do porquê a gente utiliza as coisas, porque eu acredito que a arquitetura é isso aí, tá? Então vamos lá. Quem sou eu? Michael Vitor Félix Ferreira, meu nome completo. Sou arquiteto de soluções na Duo System, uma empresa a serviço da saúde, tá? Aí tem uma foto minha. Eu queria inclusive ser desse jeito mesmo, assim, todos os dias. Não que seja bonito, mas pelo menos eu tô arrumado, né? Olha aí, ó, tem um palitozinho, né? Tem ali um cabelo tá um pouquinho melhor, né? A barba sempre tá feita, mas na verdade eu sou esse cara aí. Agora sim, sou músico também e sou TIZeiro desde nascença, tá? Desde criança eu me interesso por computador. Já desmontei e montei computador pra caramba e quebrei, tive que depois arrumar computador. Então eu gostava, eu tinha essa curiosidade. Meu primeiro contato aí com, de verdade mesmo assim, com programação foi com Pawn, uma linguagem baseada em C, como está escrito aqui. O Pawnzão me ensinou a programar. O Pawn era utilizado para criar servidores de GTA Online, na época o GTA Sandras, e Counter-Strike 1.6. Quando você tinha aqueles servidores da comunidade de Counter-Strike, lembra que você dava um headshot e falava, Headshot. né? Aquela coisa, aquela coisa bem alta no seu ouvido, enfim. E agora hoje, depois de ter passado por diversas empresas, 4 empresas, tive meus contatos ali como júnior com Python, depois continuei como júnior em outra empresa trabalhando com PHP, e aí depois, ainda como PHP, eu fui parar na Duo System, que é a empresa a qual eu vou apresentar para vocês agora e também a empresa que eu estou até agora. E lá dentro, devido a essas circunstâncias de eu conhecer muita coisa desde criança e por eu também já ter trabalhado antes de ser programador, já trabalhei em provedor de internet, eu fazia tipo roteamentos e BGP, etc. Era um provedor ali que atendia tipo 2 ou 3 bairros da cidade onde eu moro, onde eu morava, na verdade, que era aqui em Mauá, em São Paulo, região metropolitana. Mas lá eu aprendi muita coisa. E aí eu peguei uma base de redes absurda. Já trabalhei também como menino do TI em empresas de escritório de advocacia na época que eu lembro. Então lá eu fazia de tudo também, mexia com rede, mexia com Windows Server. Enfim, eu tinha uma base legal de redes e também de desenvolvimento. Então aí chamou a atenção do coordenador da época de desenvolvimento, que era o Rodrigo Rossino, que também está hoje lá na Dual System com a gente, mas agora ele está na parte comercial. E também do cara que me ensinou muita coisa de arquitetura e cloud, que é o Jonas. Esse cara aí que até hoje eu vejo assim como professor para tudo nessa vida, me deu vários e vários conselhos. Esse cara viu em minha capacidade de ser um arquiteto, pois a empresa precisava de um arquiteto e a gente no momento não conseguia recorrer ao mercado para. Então eles preferiram, vamos buscar alguém aqui de dentro. Quem é que vai ser? Vai o Mikael. O Mikael conhece um monte de tecnologia, já trabalhou em software house, tem conhecimento de redes. Dentro dos devs, esse aqui é o mais diferenciado. Ele me colocou lá dentro e me ensinou muita coisa. Agora falando um pouco da Duo System, a Duo System é uma empresa líder em tecnologia de saúde digital. Ela é dedicada a criar e manter soluções inovadoras que capacitam os clientes a focarem no cuidado dos pacientes. Com uma equipe multidisciplinar, ágil e comprometida, a empresa desenvolve continuamente soluções disruptivas centradas no paciente. Bem, a agenda aqui sobre essa palestra é o nosso primeiro request, o que acontece a partir desse primeiro request e a importância também do ecossistema de saúde em cloud e as conclusões finais aqui que eu vou tirar junto de vocês, beleza? Não se assustem aí com a foto, né? Embora não tenha nada demais, mas a gente acaba se assustando também quando vê um acidente, né?
Bem, eu estava por aí então, né? Vamos falar aqui um pouco do Joãozinho. O Joãozinho estava andando aí de moto pela rua e infelizmente caiu. Não foi nada muito grave, só ali se arranhou um pouco e tal, mas os populares vieram ali para ajudar ele e falaram: cara, não, fica aí sentado aí que eu vou ligar para SAMU. Vai pro hospital, cara. E se você tiver alguma coisa mais grave, né? Chegou então o socorro e é aqui que começa a história. Agora é de suma importância, então, que o médico, se possível, em um primeiro contato com o hospital, informe os dados do paciente, a gravidade do estado de saúde do mesmo, e que receba uma resposta o mais breve possível sobre o encaminhamento do paciente para uma unidade de saúde que tenha capacidade para atender o ferido de acordo com as suas necessidades médicas. Tá? Então, isso daí a gente tem que pensar nisso na hora que os caras vêm para ajudar o Joãozinho. Beleza? Então, a integração com o ecossistema de saúde estatal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. E a importância dos componentes em cloud para as diversas exigências impostas. Porque assim, a gente quando fala de exigência imposta, é exigência que o Estado nos obriga a cumprir. Tá? Porque é um sistema de saúde público. Os requisitos atuais do Estado para a contratação de serviços digitais para a saúde. Então a gente vai falar um pouco aqui então aí no começo aí sobre a LGPD, SLA. Alguns contratos públicos também, a gente vai falar sobre a parte do FHIR, que é um repositório de saúde, um repositório clínico de saúde é bem legal. E a integração entre diversos sistemas. Isso daqui é o que o Estado obriga a gente a cumprir, tá? Bem por cima, porque é um contrato público, quando a gente fala de concessão, quando a gente fala de OS, né, que é a ordem de serviço, é bem amplo, assim, né? E quando a gente tem um contrato muito amplo, a maioria das coisas que tem lá a gente consegue, sem sombra de dúvidas, cumpri-las com cloud. Fica mais difícil fazer tudo aquilo, às vezes, se a gente vai usar um on-premise, por exemplo, porque a gente teria que construir muita coisa do zero e não é a ideia aqui. A gente fazer tudo do zero, sendo que tem lá. Tem no Azure, né? A cloud é bem bacana, enfim. Vamos falar então de LGPD. A Azure nos ajuda, com a sua diversidade de componentes, a ficar nos conformes da Lei Geral de Proteção aos Dados. Tipo assim, se a gente está falando de proteção aos dados, não tem lugar melhor da Azure. Acredito hoje que o melhor gerenciador de identidades, o melhor AD, é o da Azure. Né? A Microsoft sabe fazer isso muito bem desde o Windows Server. Quando a gente fala de ambiente Windows, você tem todo aquele sistema de acesso, todo o AD. Isso daí a Microsoft sabe fazer muito bem. Então a gente está falando de Azure AD, que é o AD basicamente para o Azure. A gente tem o iTunes, a gente tem Azure Information Protection, Privileged Identity Management, Identify Protection, Advanced Data Governance. Isso daqui é maravilhoso para governança de dados, tá? Advanced AIDS Covered, para a gente poder entender melhor ali a cláusula de cada usuário dentro ali de um conjunto do AD. Data Loss Prevention, que é uma característica de qualquer cloud, não só também da Azure, né? Vamos ser justos, qualquer cloud ali que se preze, ela vai trazer para a gente um sistema de Data Loss Prevention, né? Multifactor Authentication, ou seja, legal pra caramba também se você vai usar Azure se você vai colocar uma integração, por exemplo, de Azure AD na sua aplicação, ou seja, o AD da Azure, você consegue facilmente colocar um multifactor. Isso daí é essencial, né? Para evitar vazamento de dados. Imagina, faz o acesso do sistema desse de um médico regulatório, ia vazar dado assim de muita gente. E a gente não pode ter vazamento num sistema como esse, embora seja muito comum a gente ouvir falar bastante de vazamento de vários sites e etc. Dentro de um sistema de saúde público, é importante que a gente não deixe nada sair fora daquele ambiente, né? Bem, dentro da Azure a gente consegue, com Cloud App Security, ou seja, isso daqui está dizendo para a gente o quê? Que se você está dentro do cloud, sua aplicação está segura. Óbvio, né? Tem suas ressalvas, às vezes você tem alguma falha aqui ou ali, mas o serviço da Azure, quando a gente vai implantar uma solução da Azure, ela tenta sempre mitigar ao máximo com que ocorra esse tipo de falha, por exemplo, né?
Advanced Threat Protection, ou seja, a gente tem vários serviços lá que ajudam a gente a identificar ameaças, etc, etc. E você consegue também, dentro dos diversos serviços da Azure, não só os de segurança, mas com Web App, como AKS, ou como ACA, ou qualquer outro componente ali de servidor, enfim, que seja, a gente consegue ter uma analítica muito boa, tá? E a gente está falando também de regionalização, né? A Azure oferece seus serviços em solo brasileiro com uma boa previsão de expansão para que tenhamos um bom failover. Ou seja, né? A gente hoje em dia aí consegue ouvir falar que a Azure vai colocar uma outra região lá no Nordeste, em Fortaleza. Tipo assim, nenhum outro cloud provider, pelo que chegou a mim, nunca ouvi nem conversa de colocar uma outra região que não seja São Paulo e Rio de Janeiro ali, né? Então a gente consegue colocar os dados no Brasil, porque dado de brasileiro, de acordo com o LGPD, tem que estar hospedado no Brasil. Eu não posso colocar um dado meu, ainda mais para um serviço público, e salvar, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos. Não pode. Tá? Não pode. Isso é lei, a gente tem que cumprir a lei e a Azure coloca todos os seus serviços no Brasil. Ainda mais que a Azure tem contrato com o governo brasileiro há muitos e muitos tempos, então para também ficar mais fácil para eles conseguirem barganhar ali os contratos com o governo brasileiro, vamos colocar então aí um data center no Brasil e colocar todos serviços no Brasil, ou pelo menos a grande maioria. Bem, o SLA, a gente está falando então aí de serviço público, tem que ter o SLA. De acordo então lá com a Microsoft, o AKS, né, o Azure Container Service, Kubernetes Services, né, Azure Kubernetes Services, tem 99,95% aí de availability. Ou seja, 99,95% aí o negócio tá lá firme e forte. Pode chover em São Paulo, enchente, o escambau, mas os data centers estão lá firmes e fortes para nos ajudar e eles conseguem entregar esta availability, ou seja, essa disponibilidade maravilhosa. Muito obrigado. Os App Services, 99,9%. O API do FEAR, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o FEAR, vocês vão amar isso aí. O API do FEAR é 99% também, ou seja... E o Database Services, ou seja, também querendo ou não, vamos lá falar dos bancos que a gente precisa da informação, 99,9% é maravilhoso. Isso aqui encaixa em todos os requisitos que o governo às vezes pede quando quer contratar um sistema da nossa empresa. Então que bacana. A gente tem aqui o SLA e fala, baseado no SLA da Azure, a gente consegue também montar o nosso SLA. Vamos falar então do FEAR. Né? O padrão Fast Healthcare Interoperability Resources é um conjunto de regras e especificações para a troca de dados eletrônicos de saúde. Foi concebido para ser flexível e adaptável, para que possa ser utilizado numa vasta gama de ambientes e com diferentes sistemas de informação de cuidados de saúde. Então, cara, isso aqui é maravilhoso. É um padrão. Para quando a gente, por exemplo, vamos lá, não tem só a Dual System que presta serviço para o Estado, para a saúde pública. São várias e várias empresas. Vamos falar então aqui, sei lá, tem a Icine lá do Rio de Janeiro, que tem algumas que presta, na verdade, serviço para a gente terceiriza para eles, mas eles precisam de um padrão também ali, de um repositório para buscar os dados, correto? Não é legal também só tipo jogar um JSON na cabeça dos caras lá e falar, consome aí! Não, pelo amor de Deus, não. Tem que ter um padrão. O FEAR tá aí, ele serve para isso. Vamos supor também, então, que baixa uma diretiva do Estado que fala que os dados do paciente na saúde pública, se a gente vai transferir esse paciente de um leito público para um leito privado, eu tenho que disponibilizar os dados desse paciente aqui, entregar para um hospital privado, e isso tem que ser automático. Ou seja, não é nada de, o protocolo é esse aqui, manda lá o prontuário do paciente, assim, uma plancheta, e fala, toma. Aí, cara, não, se está digital, por que eu vou imprimir? Né? Vamos fazer então uma interoperabilidade. Mas aí para isso precisa de um padrão. Porque do mesmo jeito que o OBIT tem às vezes vai precisar de um dado do nosso paciente, nesse cenário imaginável, então o sírio-libanês também vai precisar desse mesmo dado. O Hospital São Paulo, o Hospital Santa Catarina, que seja. Né?
Então tem que ter um padrão. Imagina então que você chegando lá, irei buscar então o paciente tal que estava internado no Hospital das Clínicas, que é público, e agora está sendo transferido para o Albert Einstein. Como que eu busco o nome, como que eu busco esse dado? Se está no padrão FHIR, eu só busco o nome do paciente. O meu sistema vai buscar no repositório FHIR da Dual System, que opera o sistema do Estado, e vai entregar para o Albert Einstein em um padrão. Se o Sírio-Libanês também quer esse padrão, eu também vou entregar, na verdade, se o Sírio-Libanês quer este mesmo paciente, eu vou entregar também no mesmo padrão. Ou seja, o FHIR está aí para isso, para padronizar a entrega de dados de paciente de repositório médico. Isso aqui é bacana demais. E o governo, para muitos contratos hoje, pedem o FHIR, tá? Tem que entregar o sistema operando em cima do repositório FHIR, tá? Tem vários cursos de certificações FHIR, é bem legal. Eu tive algumas palestras lá na empresa sobre esse cara, que um consultor veio, e assim, é de brilhar os olhos. Depois pesquisem aí FHIR, HL7, né? A gente está na versão 7, então HL7. A API do Azure, então, voltar para o Azure. A API FHIR do Azure ajuda a integrar todo o ecossistema e padronizar o output para diversos casos de uso. Então a gente estava falando aí do exemplo que eu dei aí sobre 2 hospitais privados que vão buscar um paciente do hospital público e o dado tem que chegar padronizado. Aqui tem um desenho para ficar um pouquinho mais fácil, né? O Azure API for FHIR, ele vai fazer, por exemplo, um export aqui no storage, e aí você tem um Azure Synapse Analytics e aí você consegue entregar isso no Power BI para o cliente. Azure Machine Learning, para o cara poder entender ali, de repente. A IBM mesmo tem bastante serviço médico que ajuda os médicos a identificarem, através dos dados médicos, como que ele pode ajudar melhor ali, né? O paciente, qual medicação aplicar, o que pode ser que ele tenha, que às vezes o olho clínico... Eu sei que o olho clínico é maravilhoso, mas se a máquina pode ajudar também, por que não, né? Enfim, com a API do FHIR a gente consegue disponibilizar isso aí para os outros serviços da Azure. Ou se eu quiser também cortar o caminho, eu posso só passar o repositório. Não, ô Sírio-Libanês, o repositório é esse aqui. Acessa aí, busca o paciente e tal, a gente vai liberar para você a consulta desse paciente e você faz a busca. A gente consegue fazer isso também, só libera o repositório e lá ele consome isso do jeito que ele bem entender, tá? Bem, então quando a gente fala de microserviço, né, a ideia sempre é que esse microserviço funcione dentro da caixinha dele e que ele funcione sozinho, sem, assim, falando de DDD já, então um pouco mais aí de arquitetura de software mesmo, né? Então, que esse microserviço ele tem que representar aquela caixa, certo? Na minha opinião, quando você é um microserviço, não que ele tenha a depender, quando ele começa a depender não dos dados que um outro microserviço entrega, mas sim logicamente de um outro serviço, né? Ou seja, quando eu tenho que dentro do meu microserviço ficar buscando muita coisa de um outro microserviço, assim, de forma com que isso impacte muito na lógica de programação envolvida ali, já não é mais assim tão microserviço, eu acho, tá? Eu sei que tem diversos casos de uso, mas assim, quanto mais clean possível, quanto menos um microserviço depender do outro, é melhor, tá? Mas enfim, quando a gente fala de microserviço aqui para a área da saúde é maravilhoso, né? Lembra lá a gente estava falando lá do repositório, quer dizer, da integração que a gente estava fazendo no serviço legado, que teve que mexer aqui, ali, aqui, não sei o que. Então, cara, se a gente tivesse um microserviço, que é o que a gente está construindo hoje, ia ficar muito mais fácil, cara. Olha aqui, ó, outro serviço, então o cliente vai bater no nosso APIM, que, pô, vai ter um key vault ali para verificar se o cara pode acessar ou não, porque eu já tô até lembrando da LGPD lá do começo, lembra da LGPD? Então, pô, tem que ter um key vault, cara, pô, segurança, tá aqui o key vault, então, bate na function, tal, não sei o que, vai no MongoDB, eu consigo auditar também aqui com Application Insights e, cara, auditoria é tudo LGPD, velho. Então, como é que o serviço fica mais fácil? E dentro do Azure é muito mais fácil também. Até porque, já vou aproveitar aqui para falar também do porquê que a gente escolheu o Azure, porque a gente já trabalhava em cima de Microsoft, Windows no sistema lá nosso da empresa, que os devs eles usam Windows em cima de WSL, que tem Office 365,
e tem o que contempla Outlook e tudo, o Windows Server, porque a gente tá falando de Windows também. Então o Windows Server que comanda tudo. Então, cara, a lógica Microsoft já estava na mente de todo mundo. O jeito da Microsoft fazer as coisas. Então, vamos usar o Azure, né? E ficou mais fácil para todo mundo entender, né? Mas enfim, né? É muito mais fácil integrar e vender separadamente as funcionalidades de um ecossistema através da arquitetura de microserviços. Com Azure, podemos criar com facilidade produtos em cima desse modelo. Fechou? Então, um pouco mais deep aqui, vamos lá entrar um pouco mais fundo sobre serviços e tal. Então, um pouco mais deep aí, e o caminho do nosso motoqueiro ferido. A imagem então aí, é isso aí, ó. Front-endzão ali no Static Web App, a nossa function aqui que vai bater no DB. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. Sei que vocês devem ter achado. Pô, deve ter alguém que deve ter falado: meu Deus, eu tô aqui até agora. O cara vai abrir a caixa de Pandora dele, é isso aí? Não, né, gente? Por favor. Aqui tá aqui um pouco aqui do que a gente ia fazer. Vamos falar então um pouco mais deep. E depois eu vou falar o caminho do motoqueiro. Então vamos falar agora de maneira mais técnica. A gente tem aqui um webpub sub, uma subnet privada aqui para poder ter para poder você receber as notificações, às vezes, dependendo do que a gente quer notificar. Você tem um front door aqui, olha que bacana um front door aqui. Para poder também, querendo ou não, limitar, vai ter o CDN. O CDN é bacana, cara. Enfim, aí você tem também o firewall, que pra gente poder ser um pouco mais ditador, né? Você não tem acesso e o show no pass, né? É bem bacana também ter um firewall para isso. Mas tem o APIM. O APIM ali ele vai ter, como já diz o nome, é um API Management. Então ele é aquele cara que conduz para qual microserviço e para qual API você vai fazer o request. Porque o mais legal, por exemplo, a gente trabalha lá com micro front-ends, olha só que bacana. E o micro front-end também ele recebe em GraphQL, né? E o GraphQL ele tem uma limitação, entre aspas, né? Porque dá para você contornar isso de alguns jeitos, porém não é tão legal assim, tá? Falo isso porque eu também eu ajudei a desenvolver as primeiras POCs de micro front-end com GraphQL. E assim, cara, o APIM ele ajuda muito porque você coloca tudo em um endpoint só e só vai mudar a rota. Então imagina você ter que lidar com uma camada de endpoint diferente na sua aplicação GraphQL, não ia rolar. O GraphQL ele funciona bem mesmo assim dentro do que ele foi projetado para um endpoint só. Então o APIM ele faz ele mascara todos esses endpoints em um só, então é bacana pra caramba utilizar. Aí você tem aqui o Redis aqui, né, que acho que é padrão de mercado hoje quando a gente fala de escalabilidade, porque é um cache muito robusto. Aqui você tem command e você tem a carry. A gente usa seekrs, é bacana pra caramba. CQRS é uma arquitetura que, inclusive, quem trouxe pra gente usar foi a própria Microsoft, cara. A gente teve alguns fast tracks, que é a iniciativa da Microsoft ali para quem é parceiro mesmo, de dar consultoria mesmo assim, tipo fazer um hands-on ali com você, de te ajudar a definir uma arquitetura pro seu produto. E, cara, foi bem legal, a gente aprendeu muita coisa. E eles que trouxeram pra gente o CQRS, né? Esse modelo aí de arquitetura com microserviço. Aí você tem a fila aqui, aí você tem esses commands asyncs aqui, são web apps ali assíncronos que recebem informação da fila, que entram dentro de um Express Route. Quando a gente fala de transformação digital, o Express Route ele é fundamental, cara, porque quando a gente tem um dado, por exemplo, aqui um on-premise aqui da Equinix, que é uma empresa aí de data center, o Express Route ele ajuda muito. Tá, gente? Ele vai fazer um link direto entre o seu on-premise e a caixinha da Azure aqui e vai fazer um link dedicado para não passar por internet os dados. Imagina, cara, um dado ali sensível de paciente passando pela internet, além da segurança também, eu fico sujeito aos roteadores que tem por aí na internet. E o Express Route ele liga você realmente ali, é quase um golden jump, né? E assim, a gente precisa dos dados ali do legado, que às vezes não vai ter na nossa aplicação nova. Então aí tem aí o Express Route aí, que faz essa ponta. Show de bola, tá? Então a gente estava falando aí do Express Route, né? Que ajuda a gente a trazer as coisas lá da Equinix. Então,
Então tudo que vem da Equinix bate nesses web apps aqui e levam para um DB de escrita, tá? Caso for coisa que a gente não vai ter que assim, isso aqui é um formato, né, baseado numa coexistência de duas aplicações, uma legada e a nova. Então a gente precisa das coisas quando a gente escreve na aplicação nova que o legado também entenda lá. Esse Express Hash também não serve só para levar as coisas do novo para o legado, mas a gente consegue escutar também algumas coisas, tá? Mas enfim, então vamos supor aqui então, que é um dado que não vai para o legado, então a gente ignora toda essa estrutura e a gente vem aqui para cá para um DB de escrita. Tá? Tem escrita e réplica. Então tem coisas em SQL e tem coisas em Cosmos em cima do MongoDB. O MongoDB aqui, para falar um pouco, são dados que a gente julgou serem não tão, que a estrutura não importa tanto. E dentro da área da saúde tem muita coisa que não importa tanto assim na estruturação. A gente só precisa que o dado apareça lá para o cliente e não importa, sabe? São documentos, etc, etc. Isso aí, o DB não relacional é muito melhor para entregar, porque senão a gente ia ter que fazer uma query muito complexa, uma busca muito complexa em cima da SQL, e a gente não quer isso, né? A gente quer que o SQL performe o mais rápido possível dentro do que ele foi feito. Para quem não sabe, pessoal, a gente fala de query muito complexa. O melhor cenário é você fazer, por exemplo, uma storage procedure. Eu não gosto de procedure, odeio procedure. Então, para evitar isso, a gente começou a colocar algumas coisas em MongoDB, porque daí ficaria mais fácil. Tem queries que são chamadas de queries age rock, ou seja, são queries que rodam de fora do SQL para dentro do SQL, que o SQL não consegue colocar dentro do execution plane dele. Então, quando o SQL Server, né, da Microsoft roda uma query que está guardada dentro dele já, que no caso é, por exemplo, uma story procedure, como é o exemplo que eu estava citando anteriormente, ele consegue rodar muito mais rápido porque ele vai ter um execution plane desse troço aí. Ele vai colocar no cache muita coisa, então a execução vai ser muito mais rápida. Já a query que vem de fora do SQL para dentro dele, ele não vai conseguir fazer muito bem esse execution plane, aí vai precisar de um tuning aqui, outro ali. E são coisas, gente, que dentro de um cenário de sustentação do sistema tão crítico, a gente não consegue fazer toda hora. Né? Senão a gente ia ter que contratar um cara só para ficar fazendo tuning da carry lá que tá ruim, e aí a gente precisa também de desenvolvimento, de um cara de desenvolvimento que só trabalhe com isso, e aí você vai aumentando ali o número de pessoas necessárias para manter a aplicação. Então não, por esse motivo a gente escolheu o MongoDB, porque é mais fácil, é só para leitura, não é o sistema todo que vai estar nele, a gente tem lá um Synapse fazendo analítica que vai levar tudo isso para um Data Lake. E dentro desse data lake o cliente consegue executar os relatórios, por exemplo. Então, falando dessa caixa aqui de baixo, explicando então, a gente está explicando então a escolha dos componentes. A gente consegue também já entender um pouco do porquê que a gente está escolhendo cada coisa, né? Então, lembra lá no começo que eu falei aí para você que é mais novo, acompanharem aqui a palestra justamente por causa disso, tá, gente? Para também que vocês entendam aí o porquê que a gente usa cada coisa. A gente não usa MongoDB só porque é legal, né? Tem todo um processo do que leva à escolha dessa ferramenta, tá? Aí você tem aqui também os front-ends que estão dentro do Static Web Apps. A gente usa micro front-ends, então toda a query aqui que leva informação para algum desse micro front-end vem via GraphQL. E o Apim, cara, ele ajuda muito nisso porque o GraphQL lida melhor só com um endpoint. Quando a gente começa a colocar vários endpoints, ele fica muito chato para montar os esquemas. Então o Apim ele é essencial aqui, tá? Até para agilizar o trabalho e ficar dentro do padrão ali que a ferramenta necessita. Mas eu trabalho bem com um endpoint só, beleza. O Apim tá aí, ele resolve esse problema. Fora toda a segurança, você consegue, junto com o Apim, ter o Redis ali, que é bem bacana, cara, a integração do Apim com o Redis, porque você consegue fazer as invalidações de cache diretamente no Apim, ó, que bacana. Mas enfim, e esse Data Lake aqui é para justamente a gente não estragar o banco. Imagina eu fazendo... Também não só para estragar o banco, porque vamos lá, na aplicação legada, vou dar um exemplo. A gente tem um banco lá que recebe às vezes relatório. O cliente precisa fazer um relatório. Imagina o cara fazendo um relatório 1 da tarde. Negócio estralando
no hospital algum operador resolveu fazer um relatório lá para saber quantos médicos estavam trabalhando em determinado horário que seja. Cara, o banco já não tá muito legal. Ele já tá aqui no throughput aqui de 80% aqui. Aí você vai lá e faz um relatório aí, sei lá, de um ano, por exemplo. Cara, você vai matar a aplicação, ninguém mais vai usar. O seu relatório acabou com o trabalho de todo mundo, por exemplo. Aí vão ligar lá e tem que resolver esse problema. Fica um monte de coisa alocada no banco. Então, cara, o Data Lake ele ajuda muito nisso aí, porque daí você quer o relatório, beleza. Tem uma área de BI lá, o seu Power BI consegue extrair esse relatório do Data Lake, por exemplo, já não é mais o sistema que faz esse relatório. Ou você pode pedir esse relatório e daí aí o sistema vai buscar dentro do Data Lake também, não tem problema, dá para você fazer essa parte meio que intérprete da coisa, né? Enfim, o Data Lake é muito bom para isso, porém ele aqui é necessário, não só é bom, ele não só resolve problema de performance, mas como ele é necessário, porque são vários bancos SQL, o CQRS para cada grupo de microserviços ele precisa de um banco separado, isso daí faz parte do conceito do CQRS, então são vários bancos e aqui tem vários multibancos, cara, são vários bancos na verdade, perdão, a tal da aplicação poliglota, né, que lê de vários bancos. E para você ler de vários bancos e gerar esse tipo de relatório, a gente vai precisar de um Synapse Analytics que escuta esses bancos e leva para um Data Lake, e aí dentro do Data Lake você estrutura esses dados para poder eles fazerem algum tipo de sentido no final de tudo, né? Então essa caixa aqui é a que mais importa na aplicação, que são os dados. A gente está falando de dados, é dado de paciente, é dado de leito, é dado de não sei o que não sei o que, e blá 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 blá, que tem num sistema enorme como é o SUS, do estado de São Paulo, então é um throughput insano ali que rola dentro dessa aplicação. O Data Lake ajuda não só na performance, como também na necessidade aqui, que a gente tem vários bancos, o Data Lake junto com o Synapse Analytics consegue transformar esse dado num relatório, por exemplo. Então, bacana, cara. Por trás de tudo aquilo que eu falei lá no começo do Joãozinho, então vamos lá. Vamos supor então que o médico vem aqui, falando do Joãozinho, o cara vai lá acessar lá o front-end, o front-end vai precisar saber qual hospital tem vaga para o Joãozinho, então vai na API lá de hospitais, que aí vai ler de um banco, né? Poxa, eu preciso saber qual que é o hospital que tem uma tomografia, porque eu preciso saber se o Joãozinho tá bem da cabeça, porque vai que ele bateu a cabeça, eu não sei, tá. Daí ele vai lá, entra lá e vai saber se tem tomografia. Pô, tem sim. Então aí ele vai pegar e vai ler aqui em cima desses bancos e vai retornar a informação o mais rápido possível. Suponhamos, já que tem várias pessoas que trabalham dentro de uma central de regulação, então vai bater dentro do Redis, porque provavelmente alguém já fez essa busca há 10 minutos atrás e o cache ainda não foi invalidado pelos nossos commands, ou seja, não teve escrita, então não foi invalidado esse cache. Então aí daí ele vai buscar no cache, então, hospital tal tem vaga para ele, tem recurso, e aí ele vai devolver para cá e vai chegar uma notificação às vezes num outro sistema, por exemplo, o sistema do SUS lá no lar lá do médico, falando, você vai levar então o Joãozinho para tal hospital, dentro de tal hospital, o médico tal vai atender ele, já tá tudo certo, é só chegar lá, já sabem até o nome porque você informou pra gente. Então, ó que bacana. Então a gente aqui dentro tá cumprindo, lembra do começo? A gente tá cumprindo SLA, porque a cloud nos fornece 99% em todos os produtos. Então a gente está tendo SLA, a gente está tendo a estabilidade, a gente está tendo LGPD, porque todos esses componentes aqui são operados através de AD. Então você tem um controle muito legal disso daqui. Quando chega, por exemplo, para o ambiente de dev algum dado, ele vem anonimizado, ou seja, a gente faz ali a gente suja os nomes ali dos pacientes e dos profissionais ali, não aparece nada, então está cumprindo a LGPD. Enfim, gente, acho que é isso, deu para entender. E falando também lá do FIR HL7 com Data Lake, aqui a gente consegue mandar as coisas para um repositório FIR de saúde, para que isso daí seja depois disponibilizado para outras unidades e outros sistemas que dentro desse ecossistema de saúde precisam estar interligados, tá? Então, enfim, acho que é isso. Queria então dar o meu muito obrigado aí
Queria ser um pouco mais claro, mas essa foi a minha primeira palestra, gente. Nunca fiz uma palestra pública, mesmo que não tenha ninguém aqui me assistindo enquanto eu gravo. Eu fico um pouco nervoso. Mas muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá lá no meu LinkedIn, só buscar Michael Vitor, vai aparecer lá minha foto de cabelo grandão. Feedbacks também, se vocês falarem, pô, acho que dá pra sair por esse caminho aqui quando você for fazer uma palestra. Me chama lá também. Tô super aberto aí a receber as coisas, tá? Valeu pessoal do Azure Floripa, pessoal do Azure Global também. Muito obrigado pela oportunidade. See you! E é nóis. Bye bye. Valeu!